Muito antes da cruz, antes das multidões seguirem Jesus e antes que os milagres se espalhassem pela terra de Israel, houve uma estrela. Uma estrela diferente, extraordinária, que brilhou no céu e rompeu os limites do entendimento humano. Ela não era apenas um fenômeno astronômico, era um sinal. E do Oriente, um termo amplo que podia incluir regiões como a Pérsia, Babilônia ou até mesmo a Arábia, vieram homens sábios, misteriosos, conhecidos nas Escrituras como magos. Mas quem eram eles? Por que deixaram tudo para trás e seguiram uma estrela até Belém? O que sabiam eles sobre o menino que havia nascido? Esta é uma história envolta em mistério, revelação e fé, e, ao mesmo tempo, uma chave para entender como Deus usa até o improvável para anunciar o impossível. Os chamados magos do Oriente, como são mencionados no Evangelho de Mateus capítulo 2, não eram reis, como a tradição popular muitas vezes afirma, mas estudiosos, provavelmente sacerdotes ou conselheiros reais ligados a práticas astrológicas e científicas da época. A palavra magos vem do grego magoi, uma designação usada para referir-se a sábios ou membros de uma casta sacerdotal oriental, especialmente na Pérsia. Estes homens não faziam parte do povo judeu, não conheciam a lei de Moisés como os fariseus conheciam, nem frequentavam o templo em Jerusalém. Ainda assim, foram eles, estrangeiros, gentios, os primeiros a reconhecer e honrar o nascimento do Messias prometido. A estrela que os guiou não foi observada por acaso. Os magos eram homens que examinavam os céus em busca de sinais, uma prática comum entre os povos antigos. É possível que estivessem familiarizados com profecias antigas, talvez herdadas da época em que os judeus estiveram cativos na Babilônia. O profeta Daniel, que ocupou cargos importantes no Império Babilônico, poderia ter deixado registros ou ensinado princípios messiânicos que se perpetuaram entre os sábios do Oriente. O fato é que esses homens viram um sinal e o interpretaram como o nascimento de um rei, não um rei comum, mas o rei dos judeus, algo tão importante que justificava uma longa e perigosa jornada. Ao chegarem a Jerusalém, sua pergunta foi direta e impactante: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Essa declaração abalou não apenas Herodes, o governante da época, mas toda a cidade. A ideia de um novo rei nascendo colocava em risco o frágil equilíbrio político e religioso da região. Herodes, um rei paranoico e sanguinário, fingiu interesse, mas tramava nas sombras. Ele convocou os principais sacerdotes e escribas para descobrir onde, segundo as profecias, o Cristo deveria nascer. A resposta veio rápida. Em Belém da Judéia, como predissera o profeta Miqueias. Guiados pela estrela que reapareceu, os magos finalmente encontraram o menino. O detalhe é impressionante, ao contrário do que muitos imaginam, eles não o encontraram mais numa manjedoura, mas já numa casa. Jesus tinha cerca de 2 anos. Quando viram com Maria, sua mãe, não hesitaram, prostaram-se e o adoraram. Trouxeram consigo presentes, ouro, incenso e mirra. 3 presentes que, embora simbólicos, carregavam significados profundos. O ouro representava a realeza, o incenso a divindade, e a mirra, usada em embalsamamentos, antevia o sofrimento e a morte que viriam. Mas havia um mistério ainda maior: como homens que não pertenciam ao povo da promessa puderam reconhecer o Salvador. Aqui se revela o coração de Deus, que desde o nascimento de Jesus, já sinalizava que sua missão seria universal. A salvação não seria restrita a um povo, mas alcançaria todos os povos, línguas e nações. E, ironicamente, foram os de fora, os distantes, os improváveis, os que discerniram a verdade que os religiosos locais ignoraram. Os magos também foram avisados em sonho para não retornarem a Herodes, e tomaram outro caminho de volta à sua terra. Este detalhe mostra que, ao se aproximarem de Jesus, foram transformados. O encontro com o Cristo muda direções. Quem o reconhece como rei não volta pelo mesmo caminho. Eles chegaram ao menino pela fé, orientados pelo céu, e partiram protegidos pela revelação divina. É fascinante perceber como Deus usou elementos que os magos entendiam, estrelas, sonhos, profecias, para conduzi-los até o Salvador. Isso mostra que o Senhor fala com cada um de nós em nossa própria linguagem, nos atrai com sinais que reconhecemos, e nos encontra onde estamos.
Os magos representam todos aqueles que buscam a verdade com sinceridade, mesmo que estejam longe da religião institucionalizada. Eles são um testemunho vivo de que Deus recompensa aqueles que o buscam com coração íntegro. A história dos magos do Oriente é, portanto, mais do que um detalhe do Natal. Ela é um prenúncio do Evangelho alcançando os confins da terra. É a confirmação de que Jesus veio para todos, de perto e de longe, para os sábios e os simples, para os judeus e para os gentios. Eles chegaram com presentes, mas receberam muito mais do que entregaram, receberam o privilégio de ver com os próprios olhos o início do cumprimento da maior promessa que o céu já fez à terra. Obrigado por assistir o vídeo, deixe o like e se inscreva no canal.